Eu nunca vou esquecer aquela manhã de sábado. Estava tomando meu café, pensando na lista de compras e nas pequenas coisas da semana, quando meu celular vibrou. Era uma mensagem da minha irmã, Carla. Nós não éramos tão próximos nos últimos anos, mas ainda assim, ver o nome dela na tela me deu um aperto no peito. A mensagem dizia apenas: eu não consigo mais. As crianças estão na sua porta. Cuide delas. Me desculpe. Por um instante, achei que fosse alguma espécie de piada de mau gosto. Mas, antes mesmo de eu poder responder, ouvi batidas na minha porta. Corri, e quando abri, lá estavam eles. 2 rostinhos assustados, uma mochila surrada e nada mais. A mais velha, Mariana, tinha apenas 8 anos. Segurava a mão do irmãozinho, Lucas, de 5. O olhar dela era sério, quase adulto, como se já tivesse entendido mais da vida do que deveria para a idade. Lucas, por outro lado, apenas chorava em silêncio, agarrado ao braço da irmã. Naquele momento, meu coração parou. Eu não tinha filhos, não fazia ideia de como cuidar de 2 crianças, e, de repente, me vi diante da realidade de que minha vida havia acabado de mudar para sempre. Onde está a mamãe? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Mariana baixou os olhos e murmurou. Ela disse que precisava ir embora. Que não voltaria. Eu senti uma mistura de raiva, incredulidade e medo. Como alguém podia simplesmente abandonar os próprios filhos? Minha irmã sempre foi impulsiva, mas nada poderia ter me preparado para isso. Levei as crianças para dentro, preparei um pouco de leite e pão, e enquanto eles comiam, tentei pensar no que fazer. Ligar para Carla? Chamar a polícia? Procurar o conselho tutelar? Mas quando olhei para Mariana e Lucas, percebi que nada disso mudaria o essencial. Eles estavam ali. Eles precisavam de mim. E foi assim, sem manual, sem aviso e sem escolha, que me tornei responsável por 2 pequenas vidas. Naquela noite, enquanto os colocava para dormir improvisados no meu sofá, uma frase não parava de ecoar na minha mente: eu não consigo mais. Mas eu teria que conseguir. Por eles. Na manhã seguinte, acordei com Mariana me cutucando. Tio, o Lucas fez xixi na cama. Olhei o relógio. Eram 6 da manhã. Eu nunca tinha lidado com aquilo antes. Respirei fundo, levantei e tratei de limpar tudo do jeito que pude, tentando não mostrar o desespero que sentia por dentro. Logo percebi que a rotina deles era totalmente diferente da minha. Eu costumava sair cedo para o trabalho, voltar tarde, preparar uma refeição simples e pronto. Agora, de repente, tinha que pensar em café da manhã nutritivo, roupas limpas, lanche da escola, tarefa de casa. Quando cheguei ao colégio para matricular Mariana e Lucas de volta, já que minha irmã havia os tirado da escola meses atrás, a diretora me recebeu com aquele olhar misto de curiosidade e julgamento. O senhor é o responsável legal? Ela perguntou. Travei por um segundo. Eu não tinha papéis, não tinha guarda oficial, nada. Apenas 2 crianças que me foram deixadas na porta. Sou o tio. A mãe. Não está mais presente, respondi, tentando soar firme. Ela suspirou, como se já tivesse visto aquilo antes, e disse que precisaria de documentos. Eu saí de lá com uma lista enorme de exigências e um nó na garganta. À noite, enquanto tentava preparar o jantar, Mariana veio até a cozinha. Tio, a mamãe volta? Perguntou com aquela voz baixinha, que parecia carregar mais esperança do que convicção. Eu não sabia o que responder. Quis dizer que sim, que ela voltaria, mas não conseguia mentir olhando nos olhos dela. Então apenas balancei a cabeça negativamente e a abracei. Senti o corpo dela endurecer por um segundo, e depois relaxar nos meus braços. Foi nesse momento que percebi, não bastava dar comida, banho e cama. Eles precisavam de algo que eu mesmo estava tentando reencontrar: segurança, afeto, a certeza de que não seriam abandonados outra vez. E eu, que até então vivia sozinho e achava que liberdade era tudo, de repente me vi desejando apenas uma coisa: ser forte o suficiente para não decepcionar aquelas 2 crianças. Naquela noite, depois que eles dormiram, sentei no sofá e chorei em silêncio. Não de arrependimento, mas de medo. Medo de não estar à altura. Os dias seguintes foram uma maratona de papéis, telefonemas e idas a repartições públicas. Descobri rapidamente que assumir a guarda de 2 crianças não era apenas questão de abrir a porta de casa. Era enfrentar um sistema frio, cheio de regras, onde cada detalhe parecia uma barreira.
Na primeira visita ao conselho tutelar, a assistente social me recebeu com aquele olhar analítico, como se estivesse tentando medir se eu era realmente capaz de cuidar de Mariana e Lucas. O senhor tem emprego fixo? Perguntou. Sim, trabalho em uma empresa de logística. E como pretende conciliar o trabalho com os cuidados das crianças? Essa pergunta me pegou em cheio. Eu mesmo não tinha uma resposta clara. Até então, estava me virando, levava as crianças de manhã, pedia favores aos vizinhos para buscá-las, cozinhava à noite e tentava colocar tudo em ordem. Mas a verdade era que eu estava exausto e sabia que isso não era sustentável por muito tempo. Enquanto falávamos, Mariana e Lucas estavam sentados na sala de espera. Pela porta entreaberta, vi Lucas desenhando e Mariana observando atentos adultos passando. Ela parecia desconfiada de tudo, como se tivesse medo de ser levada embora de repente. Precisaremos avaliar o ambiente em que eles estão vivendo, disse a assistente social, anotando algo. Meu estômago se revirou. Eu morava em um pequeno apartamento de 2 quartos. Aquele espaço, que antes era suficiente para mim, agora parecia minúsculo. O quarto das crianças era improvisado, com colchões no chão e móveis emprestados dos vizinhos. Voltei para casa com a sensação de estar sendo examinado o tempo todo. Não era só sobre cuidar das crianças, era provar, dia após dia, que eu era digno delas. Naquela noite, Mariana me chamou no quarto. Tio, a moça de hoje vai nos levar embora? Perguntou, abraçada ao irmão que já dormia. A pergunta me atravessou como uma faca. Sentei ao lado dela, acariciei seus cabelos e respondi: ninguém vai tirar vocês de mim. Eu prometo. Ela me olhou nos olhos, como se buscasse confirmação de que eu estava falando sério. E naquele instante, percebi que não era apenas uma promessa para acalmá-la. Era um juramento para mim mesmo. Se fosse preciso enfrentar leis, tribunais ou até o mundo inteiro, eu faria. Não deixaria que Mariana e Lucas passassem por mais abandono. Com o tempo, as crianças começaram a se acostumar com a nova rotina. Mariana ajudava a preparar a mesa para o café da manhã. Lucas já sabia onde guardávamos os brinquedos e até começava a se animar na hora da escola. À primeira vista, parecia que tudo estava entrando nos trilhos. Mas as feridas invisíveis eram mais difíceis de curar. Recebi uma ligação da professora de Mariana depois de 2 semanas. Ela me disse que a menina estava retraída, raramente participava das aulas e, às vezes, chorava sem motivo aparente. Lucas, por outro lado, reagia de forma diferente, fazia bagunça, chamava atenção, como se gritasse por algo que não sabia expressar. Numa noite de quinta-feira, enquanto eu lavava a louça, ouvi a voz baixa de Mariana no quarto. Espiei pela fresta da porta e a vi com um celular antigo que havia encontrado na gaveta. Ela não ligava para ninguém, apenas falava sozinha, como se conversasse com a mãe. Oi, mamãe. Hoje eu tirei um desenho bonito na escola. Você ia gostar. Eu sinto sua falta. Meu coração se partiu. Fiquei ali, parado, sem saber se entrava ou se a deixava naquele pequeno refúgio de ilusão. No fim, apenas encostei a porta, engolindo o nó na garganta. Com Lucas, a dor se manifestava em ataques de birra. Um dia, na saída da escola, ele caiu no chão gritando porque queria que eu comprasse um brinquedo. Não era só sobre o brinquedo, eu sabia. Era raiva, era confusão, era saudade que ele não sabia nomear. Peguei-o no colo, mesmo com as pessoas olhando, e apenas disse: eu sei que dói, filho. Mas eu estou aqui. A palavra filho saiu naturalmente, sem que eu percebesse. Ele me olhou com os olhos marejados, e pela primeira vez, não resistiu ao abraço. Apesar das dificuldades, havia também momentos de esperança. Uma noite, estávamos jogando um jogo de tabuleiro e Mariana riu alto, de verdade, como uma criança deveria rir. Lucas correu pela sala com uma toalha amarrada no pescoço, dizendo que era um super-herói. Eu os observava e pensava, talvez, só talvez, estivéssemos começando a construir um lar. Mas ainda havia uma sombra pairando sobre nós. A ausência de Carla. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum sinal. E, no fundo, eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que dar uma resposta definitiva às crianças sobre a mãe delas. Depois de quase 3 meses sem notícias, quando já começávamos a acreditar que Carla tinha desaparecido de vez, ela reapareceu. Foi uma tarde de domingo, enquanto eu preparava o almoço. O interfone tocou e, quando atendi, ouvi a voz que não escutava há tanto tempo. É a Carla. Posso subir?
Meu coração disparou. Mariana e Lucas estavam na sala assistindo o desenho. Eu hesitei por alguns segundos, mas permiti a entrada. Quando ela entrou no apartamento, percebi que parecia cansada, abatida, como se tivesse envelhecido anos em poucos meses. Mariana correu em direção a ela instintivamente, mas parou no meio do caminho, como se não tivesse certeza se podia. Lucas, por outro lado, ficou imóvel, abraçado ao travesseiro, observando em silêncio. Eu precisava de um tempo, disse Carla, evitando meu olhar. Estava perdida, confusa. Mas agora quero recuperar meus filhos. As palavras caíram sobre mim como pedras. Recuperei a calma antes de responder. Recuperar? Carla, você os deixou aqui sem nenhuma explicação. Eles passaram noites chorando, perguntando de você. E agora volta como se nada tivesse acontecido? Ela chorava, dizendo que estava arrependida, que tinha encontrado um emprego, que queria recomeçar. Mariana, ao ouvir isso, correu e a abraçou com força. Mamãe, você voltou. O olhar de Lucas, porém, foi diferente. Ele ficou encolhido no sofá, como se não acreditasse na cena. Mais tarde, quando Carla foi embora prometendo voltar com documentos para resolver a guarda, Lucas se aproximou de mim e perguntou em voz baixa: Tio, se a mamãe levar a gente, você ainda vai me buscar na escola? A pergunta me destruiu. Eu o abracei forte e respondi: sempre. Onde quer que você esteja. Naquela noite, deitado, percebi que estávamos diante de uma batalha ainda maior. Não era apenas criar Mariana e Lucas, mas decidir, de forma justa e dolorosa, se o lugar deles era comigo, ou com a própria mãe que os havia abandonado. E, pela primeira vez, senti que talvez o amor não fosse suficiente. As semanas seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Carla reaparecia de vez em quando, trazendo presentes para as crianças, falando sobre planos de começar de novo. Mas, ao mesmo tempo, continuava instável. Um dia prometia estar presente, no outro desaparecia sem dar notícia. O Conselho Tutelar marcou uma audiência para decidir o futuro de Mariana e Lucas. Eu passei noites em claro, preparando documentos, pedindo declarações da escola e até dos vizinhos, que testemunharam como eu estava cuidando deles. Não era por orgulho, nem para tirar as crianças da irmã, era porque eu sabia que a vida delas não podia depender das promessas frágeis de Carla. No tribunal, Carla apareceu arrumada, tentando mostrar que estava mudada. Eu, por outro lado, não tinha muito a oferecer além da verdade. Contei como os havia acolhido, como eram as rotinas, como eles estavam se adaptando. Quando a juíza perguntou por que eu queria a guarda, minha voz saiu embargada, porque eles precisam de estabilidade. Precisam de alguém que esteja lá todos os dias, não só quando é conveniente. E, acima de tudo, porque eu os amo como se fossem meus filhos. Mariana e Lucas não estavam presentes na audiência, mas eu senti a presença deles em cada palavra. Algumas semanas depois, chegou a decisão. A guarda provisória ficaria comigo, até que Carla demonstrasse condições reais e estáveis de cuidar das crianças. Quando li o documento, chorei em silêncio. Era uma vitória, mas também uma responsabilidade enorme. Naquela noite, sentei com Mariana e Lucas no sofá. Expliquei que a mamãe ainda os amava, mas que, por enquanto, ficariam comigo. Mariana chorou baixinho, dividida entre o amor pela mãe e o medo de perdê-la novamente. Lucas, no entanto, apenas encostou a cabeça no meu ombro e disse: Eu já sabia que você não ia deixar a gente. Essas palavras foram tudo o que eu precisava ouvir. Hoje, meses depois, a rotina ainda é desafiadora, mas cheia de vida. As crianças estão mais seguras, a escola elogia o progresso deles, e embora a sombra da ausência da mãe ainda exista, conseguimos construir um lar. Nunca imaginei que me tornaria pai assim, da noite para o dia. Mas a vida não nos dá escolhas fáceis, apenas oportunidades de amar. E, se há algo que aprendi, é que ser família não é sobre laços de sangue. É sobre quem permanece, quem escolhe ficar. E eu escolhi. Sempre vou escolher.